Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Simone Martins Cabral, curadora de literatura asiática. Quero registrar o meu agradecimento, primeiramente, à equipe que possibilita a realização dessa aula, em especial ao Alex, que está nos dando todo o suporte técnico no Zoom, e a Elciane Bezerra, pelo primor com a criação da arte informativa. Penso que o estudo de Ásia é extremamente profícuo no Brasil, pois os centros de estudo e de pesquisa têm compartilhado saberes e dialogado entre si. Então, eu gostaria de registrar o meu agradecimento ao projeto Orientalismo da UERJ e o apoio do professor André Bueno, diretor do projeto Orientalismo, para a divulgação e pesquisa de mulheres. Gostaria também de citar a presença de diversos centros de estudo e pesquisa. Se eu esquecer algum centro, por favor, me perdoem. A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UNB, a UERJ, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul, a FGV, UFAM, Unigran, Unimontes, Unipampa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UCB, a UFES, a Unicamp, Universidade Estadual do Maranhão e Universidade Federal do Espírito Santo. Também estão aqui presentes alunos do estudo de chinês da Unesp, no Instituto Confúcio. A todos vocês, meu muito obrigada de a gente poder disseminar e compartilhar esses saberes. Então, eu passo a palavra para o professor André Bueno, para ele apresentar o professor Boni. Agradeço a vocês. Uma boa aula. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Simone. Obrigado ao CELI da Federal de Pernambuco, que tem feito estudos muito bacanas sobre Ásia, né? Vocês estão de parabéns, têm escolhido temas muito bacanas, pesquisadores muito bacanas, e trazer o Boni hoje, eu acho que é uma consequência direta desse trabalho sério envolvido que vocês estão fazendo, já que eu tenho muito prazer em fazer a apresentação do Boni, né? Porque está se tornando um lugar comum, eu sempre digo isso quando eu apresento, mas eu gosto de resumir a carreira do Boni no seguinte: ele é um brasileiro que dá aula na China, sobre China, para chineses. Eu acho que isso já diz muito sobre as capacidades intelectuais e acadêmicas dele. É um grande especialista em taoísmo, tem estudos sobre religiosidade, sobre ritual, praticamente não tem par no Brasil, né? Eu acho que alguém está com o microfone ligado atrás. Vocês estão ouvindo algum barulho? Desculpa, eu sei que a gente está na gravação, mas é que está entrando um ruído forte aqui. Bom, mas continuando, né? Essa nossa breve apresentação aqui. Então eu fico muito feliz de hoje ter essa oportunidade de assistir o Boni falando, né? Ele atualmente está na Universidade de Hong Kong, já deu aula em outras universidades chinesas também, e ele abrilhanta esse panorama sinológico em desenvolvimento aqui no Brasil, trazendo estudos atualizados, trazendo estudos com uma profundidade que é pouco conhecida dentro do nosso ambiente universitário, né? Então, eu tenho muita felicidade, muita honra de estar aqui presente hoje, né? Agradeço por esses 30 segundos aqui que eu pude falar um pouco, mas eu acho que o Boni merece muito mais elogios e atributos, mas também aí a gente perde o tempo da palestra dele, que é o essencial, né? Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo convite gentil, pela oportunidade de estar aqui, e passemos então ao nosso querido colega e amigo Boni, né, para conversar com a gente sobre China hoje. Obrigado. Boni, você está aí? Eu posso fazer umas considerações iniciais?
Pode. Vocês estão me Só posso ouvindo? falar. Eu Agora não sei se a minha estamos. conexão está boa, Agora Estamos estamos. tudo bem. que agora há pouco a minha Estamos. conexão caiu e eu voltei. Entrou um ruído, Ótimo, ótimo, né? obrigado. Mas agora está Não, tudo então, bem. primeiro, Fique à vontade. obrigado, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Simone por este convite, por organizar esse evento. É sempre um prazer muito grande falar sobre China com o público lusófono, especialmente o público brasileiro, já que eu raramente tenho oportunidade, né, de, de fazer isso. E também quero agradecer ao André por essa apresentação. E gostaria já de fazer uma espécie de propaganda aqui do projeto Orientalismo, que o André tem feito já há muitos anos, né? O André é um pioneiro da sinologia no Brasil, né? A gente sabe que eu acho que a minha conexão caiu, gente, desculpa. Acho que de repente, mesmo sem o vídeo, né? Para ver se não dá. Será? Tá bom, eu vou apagar, então. Vou tirar aqui o vídeo. Tá ok. Desculpa, desculpa, pessoal, a minha conexão caiu. Mas eu queria fazer aqui um agradecimento ao André, porque através do projeto dele, do Orientalismo, ele me acolheu para a gente fazer aqui no Brasil, né? Aí no Brasil, o primeiro curso de chinês clássico aberto ao público brasileiro, né? Então, a proposta na verdade, agora com o André, a gente está fazendo dois cursos, né, André? Um é o curso de chinês clássico, que temos poucos sobreviventes, mas temos um grupo interessante, né? E temos o curso de chinês clássico, ele começou com umas 100 pessoas, mais de 100 pessoas, mas só sobreviveram umas 15 ou 20. Mas essas pessoas continuam ali na batalha, né? E o outro curso é o curso aberto a todos, que é o curso de História da Religião na China, né? E são cursos gratuitos. Eu tenho que dizer isso, para mim é muito importante que esses cursos sejam gratuitos e sejam abertos ao público, porque esse é um trabalho de pesquisa, de publicação da pesquisa no sentido amplo da palavra, né? Que a gente sabe que hoje em dia a tendência do mundo acadêmico, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na China, a tendência do mundo acadêmico é se transformar a educação num negócio, né? Então, você tem as universidades de elite americanas que são um negócio espetacular, né? São fechadas ao grande público, né? E existe essa coisa chamada publicação acadêmica, que na verdade não é uma publicação, né? Porque apenas um seleto grupo de especialistas pode entender e aí, muitas vezes acessar a assim chamada publicação acadêmica. Porque se você não tiver acesso a banco de dados, e muitas vezes esses bancos de dados são pagos, são caríssimos, você também não tem acesso às pesquisas. Então, o objetivo que eu estou fazendo com o André é fazer realmente a publicação do saber acadêmico para todos, não só para as pessoas que frequentam as universidades de elite ou as universidades que têm acesso aos bancos de dados, né? Onde a publicação acadêmica é publicada entre aspas. Então, essa é só uma pequena introdução que eu queria dar. Obrigado, gente. E agradecer novamente a Simone por esse convite. Muito obrigado, Simone. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. A curadoria tem feito esse trabalho e sempre que possível a gente faz parceria. E o interessante é ver que todo o Brasil, praticamente norte a sul,
tem interesse. Então, é um conhecimento necessário e indispensável. O pessoal está perguntando onde esses cursos são divulgados, depois a gente pode colocar no chat, né, professor? Eu acho que é bom de eles ficarem... Sim. E aí, devolvo a palavra. Pessoal, só uma questão de ordem, se vocês conseguirem mutar os áudios de vocês, como o Alex está aprovando as entradas do pessoal, ele não está conseguindo mutar todo mundo com agilidade, então se vocês puderem mutar, obrigada. Professor Boni? Sim. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Você me fez uma questão, eu não ouvi, acabou cortando. Desculpa. O pessoal está perguntando onde os cursos são divulgados, quando que eles podem ter acesso a esses cursos? Eles podem ter acesso a qualquer momento. Os cursos são divulgados, geralmente, o André, acho que ele pode até me responder isso melhor do que eu, porque eu também tenho que agradecer a Cristina e a Paula Ferguson. Elas têm ajudado muito nessa divulgação desses cursos, né? Eu sou uma pessoa eu sou um marginal das mídias sociais, eu sou um marginalizado. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada. Então, eu não divulgo nada, eu não sei divulgar, eu não sei nem usar nada. Eu sou um completo analfabeto digital. Mas eu tenho recebido a ajuda do André e de pessoas de boa vontade, como a Cristina Vidal e a Paula, que vão fazendo essa divulgação dos cursos, né? E as pessoas, elas precisam apenas me mandar um e-mail ou então entrarem no grupo que a gente tem no WhatsApp, todas as palestras que são gratuitas. Todo mundo é bem-vindo, gente. Basta você entender o português. Mais nada. Eu estou colocando aqui no chat o endereço do Projeto Orientalismo e vou colocar o link do grupo também, tá, Boni? Do Palestras URX. Ok. Que é Legal, legal. um dos grupos, né? Que aí quem quiser entrar lá e ficar acompanhando, sejam muito bem-vindos, né? Essa parceria com o CEI é muito bacana. Já faz tempo, já lançamos um livro, é um pessoal muito bacana. Eu gosto muito desse lugar mesmo, né? Mais uma vez, estou feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, André. Isso aí. É só entrar no grupo, gente. Então, professor Boni, passo a palavra, vamos iniciar. Solicito mais uma vez se o pessoal puder mutar os microfones, para não dar eco, e vamos à nossa aula, então. Estou bem, mas meio ruim. Estou com Intersol já, né? Estou com um Intersol feio. Ai, perdão. Acho que a conexão do professor Boni caiu. Simone, eu pensei que nós faríamos uma Ah, tá. Vamos sim, professor, mas pode conduzir da melhor forma que você achar, tá? É uma conversa informal, tá? Que nem eu disse assim, ó, é para ser uma tarde prazerosa aqui da gente falar sobre religião e cultura chinesa. Eu não sei se você prefere que eu inicie com alguma condução. Você nos dá o tom. E foi só na real, primeiro muito fácil, aí depois começou a piorar. Aí você estava Dá licença, desculpa eu interromper. Gente, quem é yutalmax@hotmail, por favor, pode desligar o microfone.
me botar um portfólio. Aí agora, mas uma melhor. Não, quase. Acho que vai funcionar O assim, Alex então está tentando montar o microfone, mas não está conseguindo. tá, acho que agora conseguiu. Isso, Conseguiu? acho que sim, pelo menos. Ele está tentando. São coisas que acontecem ao vivo, que nem eu digo, né? E a tecnologia. Graças a Deus que temos essa tecnologia, né? Que a gente tem a oportunidade de ouvir o professor lá da China. Então, professor Boni, lhe passo a palavra. Boni, É o delay ou é a... Vocês estão me ouvindo? agora sim. Agora sim. Estão Por favor, não conseguindo me ouvir, some gente? porque esses 10 segundos são muito angustiantes. Nós vamos, nós vamos chegar lá. Nós chegaremos lá. Mas eu estava falando, Simone, você pode conduzir a conversa como você quiser, porque meu objetivo também é responder às curiosidades das pessoas sobre sinologia, sobre cultura religiosa chinesa, né? Eu não preparei hoje uma aula, porque eu tenho um conceito muito acadêmico de aula. Quando eu preparo uma aula com 500 slides e eu vou falando, falando, não deixo ninguém falar. Eu queria experimentar o diálogo, que é uma coisa que geralmente eu não tenho. Eu só tenho um monólogo na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal também, claro. Perfeito, então. Eu tive o privilégio de assistir uma aula sua num domingo, maravilhosa. Realmente a gente percebe, né, o cuidado nas informações de forma acadêmica, a pesquisa. Eu compartilhei com o máximo de pessoas que eu pude, porque foi muito enriquecedora. Então, já que eu vou dar o tom da nossa conversa de hoje, né, não apenas eu deixo aberto ao professor André, eu vi que o professor Emiliano também está presente, né? São historiadores que têm um profundo saber na questão de China e Ásia. Então, a primeira questão que eu inicio, professor Boni, né, é que alguns Eu posso fazer um pedido? estudiosos, Você por pode me exemplo, chamar só de Boni, por favor? mas Não é o precisa, hábito, é não o precisamos hábito, desses é o rituais. hábito. Não, mas é o Desculpe. hábito. E, bom, voltando, na opinião de alguns professores, de alguns pesquisadores, falar hoje em dicotomização entre religião ocidental e religião oriental é meio batido, né? Seria, de certa forma, irrelevante, porque a globalização nos possibilitou essa quebra de espaços. O que você pensa a esse respeito? Você também tem essa linha pelas suas pesquisas ou ainda tem essa grande separação entre Oriente e Ocidente? Então, essa é uma questão, muito obrigado, essa é uma questão muito importante, né? Você colocou a dicotomia de religião ocidental e religião oriental. Muitas vezes as pessoas me apresentam como um sinólogo. Eu sou um sinólogo por formação, mas eu também, o meu... Então, essa questão da religião me é muito cara, né? E para a gente pensar essa questão da religião, em primeiro lugar, a gente tem que se questionar não o que essa palavra significa. Muita gente fala da etimologia de religião como religare, como se fosse a religação do homem com Deus. Eu não estou interessado nisso. Eu acho que essa etimologia ela é meio furada. Mas quando a gente fala de religião, a gente tem que pensar o seguinte:
quando é que apareceu isso na história da humanidade, né? Quando é que apareceu esse conceito de religião? Quando é que isso se tornou uma coisa relevante, né? E a gente tem várias, a gente pode resolver isso de várias maneiras, né? Essa questão. Uma delas é se perguntando quando é que o estudo da religião se tornou uma disciplina acadêmica, que é uma coisa ali pelo século XIX. E existia religião na China naquela época, já falando dessa questão. E essa palavra religião na China, quando é que ela aparece? Né? É interessante de ver uma coisa. A religião, se a gente pensar no Ocidente, né? Eu não sei como é que vocês se veem como brasileiros. Eu me vejo como não sendo parte do Ocidente. Eu não me vejo como parte do Ocidente, nem como parte da Europa, não me vejo como parte de nada disso. Mas se a gente pensar na história da Europa, na história do pensamento europeu, religião ela surge no momento, o conceito de religião surge no momento em que existe uma separação entre o conhecimento factual sobre a natureza, isso começa a ser chamado de ciência, e do outro ocupava uma posição de destaque nas universidades europeias, né? E quando o discurso moderno da ciência emerge e começa a ter mais autoridade do que a teologia, aparece também a religião como, como um campo autônomo, separado da ciência, onde ciência seria o conhecimento sobre a natureza e religião seria o conhecimento sobre o supernatural. Então, essa é a confusão europeia. Isso é o que acontece na Europa, né? Que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil colônia, não tem nada a ver com o que está acontecendo na China, na dinastia Ming, na dinastia Qin, né? Na China da dinastia Ming Qin, você não tem essa separação entre natural e sobrenatural. Isso acontece depois, né? Se desfaz do império, né? A China fundou uma república. Essa república, ela tinha duas opções. Em 1912, a China virou uma república. Ela tinha duas opções. A primeira opção era manter o império, né? A gente tem exemplos disso no Ocidente, o Império Britânico, por exemplo. A China escolheu virar uma república sem império. Só vi desse negócio da folga. Aí da última semana não fiz a meta, porque ficou fora. Não, mas o mesmo. Acho que a minha conexão caiu, gente. Acho que agora Estamos te voltou. ouvindo. Voltei. Mas como eu estava falando, em 1912 a China se transforma numa república e escolhe abolir o império, né? Então a China ela começa a se debater com uma questão da modernidade. Temos que ser modernos. Como seremos modernos? Uma das questões é justamente como lidar com esses fenômenos rituais que já existiam no período do Império e continuarem existindo e que foram então categorizados como religião. Então vejam bem, enquanto no Ocidente a religião, essa categoria aparece, vamos dizer assim, no século XVII, XVIII, na China aparece no século XX. Até então ninguém falava de religião na China. Não existia esse discurso, não existia essa questão, porque não existia na discussão pública separação entre natural e supernatural, entre o que é o conhecimento do fato empírico e o que seria especulação sobre o mundo divino. Então,
quando a gente pensa nessa questão da religião, né? Eu sou um anti-religião. Quando eu discuto taoísmo, eu nunca digo que o taoísmo é uma religião. Ah, mas por quê? Não é porque o taoísmo não tenha conexões com ideias sobre o outro mundo, sobre o sagrado. É porque o conceito de ritual, ele é maior, na verdade, do que o conceito de religião. Se a gente pensar na ideia de... Se a gente deixar de lado essa ideia de religião, que é uma coisa muito que aparece... Eu estou colocando aqui em termos bem gerais, né? Vamos dizer assim, século XVII na Europa e século XX na China. Se a gente colocar... O que tinha antes, então, se as pessoas não pensavam em religião? As pessoas faziam coisas, as pessoas faziam rituais. Os católicos faziam suas missas, os chineses faziam seus sacrifícios, os taoístas faziam seus rituais, suas oferendas, os budistas faziam o seu Roma, né? Então, o ritual, na verdade, a gente tem esse campo de estudos chamado ciência da religião, porque a ideia de religião aparece na Europa no momento em que se quer diferenciar o pensamento científico do pensamento teológico. Agora, hoje em dia, há um monte de pessoas pensando essa questão e elas acham que a ideia de ritual ela não é uma subcategoria da religião, ao contrário, a religião é que é uma subcategoria do ritual, né? Então, vou deixar essa provocação em aberto para a gente continuar essa discussão, essa conversa. Eu anotei aqui e vai deixar para reflexão a questão da subcategoria. É provocativo mesmo. Mas faz muito sentido, né? Porque se a gente for reparar, nós podemos conviver com uma série de rituais que ordenam a nossa vida cotidiana, sem, no entanto, que a gente esteja ligado a qualquer forma absoluta de crença, né? É como, por exemplo, a vivência das festas de Ano Novo, de Natal, de Páscoa, que a gente comemora porque estamos inseridos, né, no panorama religioso, a gente participa das festas, mas não acredita em nada disso. Quer dizer, eu espero que não tenha ninguém aqui que acredite que coelhos põem ovos, apesar de que, né, mas tem, assim como tem gente que acredita na Terra plana, tudo bem, né? Então, é, mas nós convivemos com isso e é muito interessante pensar que essa dimensão do conhecimento cínico, quer seja da China, ela é bastante reveladora nesse sentido, já que quando nós vamos à China nós encontramos uma dimensão do ritual muito presente, muito forte, e que muitas vezes balança a maneira como a gente compreende a ideia de religião. Eu entendo muito bem o que o Boni colocou, porque a primeira pergunta que a gente se faz como ocidental é: ok, mas isso que você está fazendo pertence a que religião? E você vai encontrar pessoas que não são capazes de dizer a qual. Não, não é. Isso aqui é uma tradição. Isso aqui eu falo com os espíritos, né? Como se por outro lado a gente perguntasse: vem cá, simpatias, magias, benzeduras, elas fazem parte de qual religião? Né? Elas existem, independente se você acredita numa divindade ou em várias, enfim, né? Mas esse é um exercício muito rico que é feito justamente quando a gente se desloca do nosso espaço, nosso locus de investigação, que é um dos questionamentos, inclusive, Simone, que você colocou no início, que eu acho muito pertinente, que é justamente esse. Nós não temos, a princípio, eu acho, como deixar de ser ocidentais e brasileiros, né? Com toda a carga cultural que isso tem, que é muito importante, porque ela filtra a maneira como a gente vai ler a sinologia depois. Ser brasileiro, inclusive, é diferente de ser o inglês quando se faz sinologia, ou diferente de ser francês ou de qualquer outro, porque você tem várias razões linguísticas e culturais, etc., para fazer uma coisa de uma tal maneira e nós podemos fazer de uma outra, né? Com aberturas ou com bloqueios, enfim, não sei, mas que são muito interessantes porque de certa maneira vão ler vão ajudar ou direcionar a maneira como a gente lê tudo isso, né? Mas também faz com que a gente se desloque, faz com que a gente encontre com uma outra realidade que começa a explicar a nossa própria, né? Eu sempre brincava com os meus alunos falando que, mas que de certa forma é verdadeiro, né? Que eu precisei ir à China para tentar entender qual era o papel do Saci Pererê na cultura brasileira.
Ok, eu sei, vocês vão achar estranho, né? Mas por que o Saci tem a ver com tudo isso? Essa que é a questão. Enquanto eu nunca pensei em China, nem em tradições folclóricas brasileiras, etc, etc, você tinha um personagem folclórico inserido na nossa cosmovisão de mundo, que até o Monteiro Lobato foi atrás dele no mato, e aquilo se encaixava como na nossa ideia de religião, de pensamento cristão, de o quê? De onde que vinha aquela tradição? Então é interessante que você percebe que existem coisas que estão dentro das tradições, às quais você responde com rituais, e que, no entanto, elas não estão de uma forma organizada nesse conhecimento coletivo. Quer dizer, eles não estão academicamente explicados, eles se inserem como, né? Porque o conhecimento acadêmico aí vem para tentar entender o que é o imaginário popular. E isso se explica pela prática, pela vivência do ritual, não necessariamente pela explicação teórica que é dada pelo acadêmico, né? Mas a palestra do Boni, desculpa, esse negócio me empolga muito, perdão. Me estiquei aqui. Eu queria complementar, André, o que você está falando. Eu queria complementar com 3 exemplos, tá? 3 exemplos pessoais. Primeiro exemplo, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu estava me sentindo mal e a minha mãe me levou numa curandeira, porque eu morava em Duque de Caxias. Eu não sei se vocês conhecem Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É um lugar que tem muito terreiro, terreiro de candomblé, de umbanda. Eu estava passando mal, eu estava me sentindo mal e minha mãe me levou numa curandeira. Eu falei, isso não vai funcionar. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu era muito cético já. Sou até hoje. Isso não vai funcionar em nada. Isso é uma palhaçada, uma perda de tempo. Eu, com 5 anos de idade, falei isso. A curandeira veio, fez o ritual e melhorei. Não sei como. Segundo exemplo, tinha uma tia, você estava falando do Saci Pererê, né, André? Eu tenho uma tia que já faleceu, que um dia que ela veio me falar que ela viu o Minotauro. Minotouro, não sei aonde. Falei, tia, pelo amor de Deus. Você viu o Minotauro, Minotouro? Pelo amor de Deus, né? Você está de brincadeira comigo. Esse é o segundo exemplo. É uma coisa que eu não tenho como. São coisas que eu não tenho como explicar, são histórias. Terceiro exemplo, quando eu estava estudando ritual taoísta em Taiwan, e eu fiquei na casa desse mestre taoísta, que também é, na verdade, uma pessoa que incorpora os espíritos. Na verdade, ele tem um deus dele, né? É aí que tem a questão, gente, a questão teórica que eu quero entrar nisso, né? O que eu quero entrar aqui nessa questão do ritual é a questão teórica da crença. No Ocidente, né, no judaísmo, no cristianismo, no Islã, você associa a religião com a ideia de crença. Então, no cristianismo, você tem a crença em um Deus. No judaísmo, a mesma coisa, e no Islã, a mesma coisa. Basta você afirmar a sua crença nesse Deus. Basta não. No Islã basta, mas no judaísmo não. Mas, enfim, há a questão da crença no Deus, né? Existe a fé. A religião, ela também é uma questão de fé, a crença. Você tem que proferir, você tem que ter um ato de crença, você tem que dizer, eu acredito neste Deus. O Deus judaico, o Deus cristão, o Deus islâmico. Agora, quando eu estava na casa desse sacerdote taoísta, que também é o que eles chamariam, eu não sei como é que chamaria em português. Ele é uma pessoa que é incorporada pelo Deus dele. Ele tem um altar na casa dele. Em primeiro lugar, a casa dele é um altar de 5 andares. Você entra na casa dele, o primeiro andar é um altar. E não é um altar taoísta. É um altar dedicado ao Deus dele. E esse Deus dele tem uma história trágica por trás. Falei para ele, como é que você chegou nessa relação pessoal com esse seu Deus? Ele falou, minha mãe me levava no templo toda semana e eu falava assim, ó, isso aí é palhaçada. Esse Deus aí, que a senhora cultua, mãe, isso aí não existe. Isso aí é, isso aí é invenção de vocês. Toda semana ele ia no templo e falava isso. E ele falava assim, olha, se esse Deus aí existe, por que que ele não pula em cima de mim?
e me toma conta de mim. Um dia ele desafiou, um dia o Deus pulou em cima dele e tomou conta dele. Ele falou, até hoje. Eu falei, você agora acredita? Eu perguntei para ele, você acredita no Deus agora? Ele falou, não. Até hoje eu não acredito, porém, eu não tenho escolha. Toda sexta-feira eu tenho que fazer o ritual. Ele senta toda sexta-feira. A esposa dele faz um banquete esperando Deus. Ele senta na mesinha dele lá e espera o Deus incorporar. Ele não tem escolha. Não é uma crença. Eu perguntei, você acredita? Não, não acredito, mas eu não tenho outra escolha. Se eu não fizer, eu vou me sentir mal. Eu vou passar mal, eu vou ficar igual um louco, vou ficar meio malucão. Ele diz que ele ficou uma época, quando Deus começou a se manifestar na vida dele, os médicos não sabiam o que era. A mãe dele levou ele nos médicos. Ninguém sabia o que que era. Ninguém conseguia entender. No final, ele teve que resolver de uma maneira, ritual. Ele não resolveu com religião, ele resolveu com ritual. Os rituais locais são tradições secretas, são tradições esotéricas, que foi a única maneira dele lidar com esse Deus, que para ele, ele nem sabe se existe ou não. Para ele não é um Deus que seja um objeto de crença, mas é um Deus que para ele é uma realidade física. Ele ouve o Deus, ele vê o Deus. Então, esse tipo de antropologia precede a ideia de religião até. O Deus abstrato do judaísmo, do cristianismo, do Islã, né? No decorrer da história humana, esse Deus abstrato ele convive com esses deuses locais, né? Então, por isso que eu digo que a ideia de ritual ela é maior que a ideia de religião, né? Eu vou aproveitar e fazer uma provocação que eu acho que foi a Alessandra que colocou aqui no chat. Deixa eu só ver aqui. Uma coisa, a Nayara Ela, tinha ela, levantado a mão. ela diz o seguinte, muito interessante o que o professor André falou. Do pouco que eu conheço sobre cultura chinesa, eu entendo que não faz sentido separar religião, rituais, de pensamento, filosofia, de mitologia, de folclore e até mesmo de história. Caiu. Deu uma pequena falhada. Deu uma falhada. Conseguiram me escutar? Perdemos o finalzinho, né? A questão que não faz sentido separar religião de rituais, de pensamento, de filosofia, de mitologia, de folclore e até mesmo de história. Esse imbricamento é assim mesmo que funciona? Interessante essa questão. Se vocês pensarem, eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Jornada ao Oeste, né? Todo mundo leu isso. Hoje em dia, todo mundo adora ler isso como literatura. Isso foi reconstruído na China moderna como uma obra de literatura. O José Ives Somar falando, é maravilhoso. Ele está falando como se fosse o Kafka. Eu tenho um colega aqui, o Mühlenbeld, que ele pesquisa isso, né? Ele pesquisou esse livro, né? E um dos argumentos dele é que esse livro, na verdade, não é uma obra literária, nunca foi. Ele chama de um paratexto ritual. Por que ele fala isso?
Porque o que a modernidade chinesa, em certa parte ocidental, reconstruiu como uma obra literária, na verdade, fazia parte de uma série de repertórios teatrais que, na verdade, também são rituais. Quando você chega até hoje mesmo, até hoje em dia, gente, você chega em Taiwan e vocês vão participar de um ritual taoísta, um festival taoísta, vocês vão ver uma confusão geral. Tem gente queimando fogos de artifício, tem gente entrando em transe, tem gente fazendo arte marcial, e também existe um palco onde as pessoas fazem teatro, mas esse teatro ele é feito para os deuses. Ninguém está assistindo aquilo. As pessoas passam comendo, fumando, bebendo. Ninguém está nem aí para a ópera. O que hoje em dia vocês veem como a ópera de Pequim, né? Uma coisa que foi transformada em arte. Na China Imperial, aquilo não era apenas arte, aquilo era também uma oferenda para os deuses. Existe na China moderna uma tendência, por causa da introdução do conceito de religião, existe a tendência de secularizar tudo. Inclusive, esses espetáculos teatrais, que na verdade eram oferendas feitas aos deuses. Entre eles está o quê? A Jornada ao Oeste, né? E é engraçado, por exemplo, nesse texto aí, você tem, você tem preservadas o que são, na verdade, várias histórias orais, certas versões de histórias orais de deuses locais. Um deles é o deus que toma conta desse sacerdote taoísta que eu acabei de falar. Ele tem um deus chamado Terceiro Príncipe, que é um dos personagens principais dessa história da Jornada ao Oeste, e que, na verdade, é uma história trágica, né? É uma tragédia. Todos os deuses locais chineses, eles vivem uma tragédia. As histórias de vida desses deuses locais são horríveis, são trágicas. O Terceiro Príncipe, ele, na verdade, é um abortado. A mãe dele engravidou, abortou, ele saiu como um pedaço de carne, e o pai, vendo aquilo, achou que era um demônio, então quis matá-lo. Então a história do Terceiro Príncipe é ele lutando contra o pai, para ver quem é mais forte. É o Terceiro Príncipe ou é o pai? Quem vai matar quem? E aí você tem na história da Jornada ao Oeste, você tem uma elitização dessa tragédia local, onde, no final, existe a conciliação entre o Terceiro Príncipe e o pai. Coisas que, em histórias locais, nas várias versões das histórias locais, não existe a conciliação, né? Então, a partir daí, você também vê uma das funções do taoísmo na sociedade chinesa é justamente abafar e controlar o poder dessas divindades locais e dessas histórias trágicas, né? Então, isso eu queria colocar aqui. Eu queria fazer também, se me permite, uma observação nesse sentido. Quando Claro. todas as categorias, né, no meu entender, todas as categorias epistêmicas que nós temos, que nós consideramos, por assim dizer, ocidentais, né, elas partem de locos de pesquisa, espaços de pesquisa, cujos objetos têm sido trabalhados, mas, como você bem colocou, principalmente a partir do século XIX, né, eu não estou nem um pouco convicto, inclusive, que o Ocidente separava religião, filosofia e ciência até Nietzsche. E mesmo depois de Nietzsche, isso continuou a existir, continua a existir até hoje, né? Eu, pelo menos, ainda me divirto muito quando eu vou dar minhas aulas de Antiguidade Oriental, que quando eu conto, por exemplo, sei lá, o mito da inundação na Índia, em que uma tartaruga gigante mergulha no fundo do mar e tira a terra, eu tenho alunos que viram e respondem, isso é cientificamente inviável, é muito mais fácil alguém fazer uma arca e colocar um casal de cada bicho dentro, isso pode dar certo. Ou seja, é um critério de racionalidade fantástico, ótimo, né?
Mas, pegando o gancho, né, você falou da Viagem do Oeste, o professor Adam Yueshao, né, que eu tive a oportunidade de assistir em Portugal, ele apresentou um estudo fantástico sobre as festas clânicas, festas familiares que são feitas na China de tempos em tempos, onde há um grande banquete, é quase uma quermesse mesmo, né? Com porco, bebida, como se falou, é uma festa para unir as famílias. E é interessante que a retradução dos rituais para a modernidade, que envolve essas festas clânicas, são fantásticas. Como, por exemplo, há um espaço durante a festividade em que as moças se apresentam para os seus futuros candidatos a noivo, né? Para aqueles que estiverem interessados em namorá-los. E isso sempre foi feito com danças, né? Hoje em dia elas fazem isso com pole dance. E ninguém acha isso absurdo. Então, ele mostrando as fotos da festa é muito interessante, porque as meninas estão lá se esforçando no pole dance, fazendo aquela apresentação, né, e tal. E aquilo é engraçado que o olhar do ocidental é o olhar preconceituoso, tipo, não, mas por que elas estão fazendo isso, né? E é um olhar preconceituoso seletivo também, né? Porque a gente conhece muitas pessoas na moda que fazem pole dance e ninguém fala nada. Então depende só de onde você faz e em que contexto, né? Esse tipo de jogo ele é muito interessante para mostrar justamente as nossas hipocrisias, nossas idiosincrasias, né? E ver como esses rituais, como diz muito bem Marshall Sahlers, às vezes eles mudam para, teoricamente, continuar os mesmos, né? Para manter uma ideia essencial de cultura aí que permanece e que dirige os nossos olhares sobre tudo isso. Então, uma releitura dessas histórias é bem interessante mesmo. A viagem para o Oeste, por exemplo, é um exemplo clássico disso, né? De uma história que está narrando todos os problemas que a gente tem para entender o que seria uma religiosidade chinesa, já que quando a gente vai ao livro a gente não entende, peraí, tem um taoísta, tem Buda e está tudo misturado? E sim, qual é o problema? É a gente que separa, né? É a gente que vem com o nosso bisturi separar o que estava junto, né? Eu gostei dessa fala da separação, porque no início eu fiz a provocação, né, sobre a dicotomização, dessa dicotomia toda. Que eu entendo do pouco que eu estou estudando de China, que eu comecei agora na pandemia, né, meus estudos de China, então sou recente. O que eu consegui compreender das leituras, por exemplo, de Confúcio, é que não existe essa separação, não existe essa dicotomia, né? Que nem nós aqui no Ocidente, por exemplo, até na questão acadêmica, nós temos sempre a insistência de querer separar prática de teoria, experiência de teoria, né? De ciência de vivência. E, na verdade, o que eles buscam é a unificação, né? Porque você vai, enquanto você vai teorizando, você também vai vivenciando. Então, acho que a palavra dicotomia que eu usei foi bem no sentido provocativo mesmo, desse sentido. Mas, é que nem eu digo, né? Quando a gente lança a pergunta, ela pode ser, ela é livre, né? Ela caminha na direção que for conduzida. Eu queria aproveitar e trazer. Simone, eu posso colocar uma pequena observação? Pode. Sim, pode. Então, depois eu coloco a pergunta do... Eu acho que é do... Não sei se é do Fábio, mas pode sim. Posso fazer uma pequena observação, Simone e André? Sim, por favor. Pode falar, nós estamos ouvindo. Ok. Eu queria fazer uma pequena observação, porque a gente pensa essas dicotomias, religião, ciência, filosofia, literatura. A gente pensa tudo isso do ponto de vista de uma sociedade mais ou menos urbanizada, né? Eu não sei, aqui a gente tem 63 pessoas no grupo. Acredito que essas pessoas moram num lugar com acesso à internet e onde elas têm uma paisagem basicamente urbanizada, tá?
Mas quando a gente está falando de China imperial, ok? A gente está falando de uma paisagem, primeiro lugar, ela não é urbanizada. A cidade na China imperial, elas são as cidades dos príncipes e dos imperadores. São fortificadas, são fechadas ao público. E, em segundo lugar, as cidades chinesas, assim chamadas cidades, ou os espaços públicos, elas são dominadas por templos. Quando você abre uma fonte primária chinesa, os chineses eles são incríveis, porque eles recordam tudo, eles escrevem tudo. Tudo que eles podem escrever, os detalhes da história, os detalhes todos eles escrevem. Eles deixam registros, tá? Quando você abre, eles têm um documento, eles têm vários tipos de documentos históricos. Um desses documentos se chama Gazeta Local. A Gazeta Local, ela é, na verdade, um documento de história local. Ela descreve a história de um lugar, tá? Quando você abre uma Gazeta Local em chinês, o que você mais vê é templo. No Brasil, você tem o nome de rua. Rua Ministro Viveiros de Castro. Rua General não sei o quê. Na China Imperial, você não tem rua. Você tem nomes de templos. Tudo é organizado em relação a templos. Você tem centenas de templos, não apenas templos taoístas e budistas e confucionistas. Você também tem templos locais. Então, quando você chega na China hoje, você não vê nada disso. Porque o chinês, quando ele se modernizou, quando ele virou uma república, ele resolveu destruir esse passado. Você tem apenas templos realmente impressionantes que sobreviveram à destruição causada pela República. Mas a China Imperial, até 1912, era templo para tudo que é lugar. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa orientação espacial, epistemológica no Brasil, ela é completamente secularizada e modernizada. No período imperial, você tinha templo para tudo que é lugar, Deus para tudo que é lugar. E não só um Deus, vários deuses. E todos eles têm uma imagem, todos eles são locais, todos eles são concretos. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu quero ir no lugar tal. Você não fala na rua tal. No tal. Eu vou no templo X em frente ao templo Y, porque é muito templo. Quando a China se modernizou, destruiu isso tudo. Agora, vocês podem imaginar o que é uma sociedade que se organiza em torno de templos, não em torno de rua, instituições seculares. Quando você chega, por exemplo, na Tailândia, como é que você sabe que tem uma comunidade chinesa ali? Eles criam um templo. Eu estou falando da Tailândia hoje em dia, no Sudeste Asiático ali. Eles criam um templo local para eles. Então, o templo, e alguns pesquisadores falam que é o templo. Na verdade, não é o templo. Seria a unidade de organização social chinesa. Então, você já pode imaginar uma sociedade onde tudo se organiza em torno de altares. O ritual numa sociedade dessa tem um peso que, para nós, no Brasil, é impensável. Né? Só um pequeno parêntese que eu queria colocar, uma pequena provocação. Parece que a Nayara queria falar alguma coisa. Quer falar, Nayara? Pode ligar o microfone. Oi, gente, muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu estou muito feliz de participar dessa reunião, porque é um tema pessoalmente muito, muito, muito importante para mim.
por volta de 2016, 2017, eu estava passando por algumas dificuldades psicológicas, digamos assim, para me manter viva, né? Eu não sentia que eu tinha um propósito. E nesse momento eu procurei a religião como uma forma de entender o porquê que eu estava aqui, porquê que eu deveria continuar aqui. E acho que eu tinha algumas perguntas e eu frequentei alguns, né? Eu sou de origem judaica, mas o judaísmo nunca respondeu essas perguntas. E no final, o que acabou respondendo foi um templo que eu frequentava perto de onde eu morava. Eu não fui para esse templo por uma motivação filosófica ou espiritual específica, era porque ele era perto da minha casa. E como o próprio professor comentou, era uma comunidade chinesa que fez aquele templo ali para manter, né, essa comunidade unida, né? E eu nessa época nem sabia basicamente o que era a diferença entre Taiwan e China, eu tinha muito pouco conhecimento sobre isso. E aí eu comecei a frequentar esse templo e esse templo é budista, ele é de origem tibetana, mas o fundador ele é taiwanês. E eu comecei a frequentar esse templo me fez, né, para até conseguir me comunicar melhor com as pessoas de lá do templo, comecei a estudar chinês. Em 2018, eu fiz Relações Internacionais, me formei em 2021. No curso de Relações Internacionais, o meu foco foi totalmente direcionado à China. Já não era mais pela questão religiosa, era pela questão do desenvolvimento, né, que sempre foi um tema muito especial para mim, mas a religião acabou sendo a primeira porta de entrada para o universo China na minha vida, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que até tem um outro grupo de estudos aqui no Brasil, que eu não vou me referir porque eu tive uma experiência meio chata, eles lançaram um curso de História da Religião na China, e era um curso pago, e assim, eu tenho um pouco de dificuldade financeira, e para mim eram o quê? 300, 400 reais, mas é um valor alto para mim. E aí, para ter certeza que eu ia investir esse dinheiro numa coisa que era, né, significativa para mim, eu fiz uma pergunta e eu fui tida assim um pouco de hostilidade, porque eu trabalhei num think tank de China aqui no Brasil, Observa a China. Eu fui uma pessoa bem envolvida, né? Não sou uma pessoa que caiu de paraquedas nesse universo. Eu estudo chinês, eu faço parte de uma religião, enfim. Então, assim, não estou falando bobagem, não estou falando... E, assim, eles tiveram uma grande hostilidade porque eu sinto que a comunidade de estudo de China, no Brasil, ela é muito pró-comunista, pró-partido comunista e não abre muito espaço para uma crítica, para um questionamento. E o meu questionamento foi se eles iam abordar o Falun Gong, porque eu descobri que a sede do meu templo, ele é nos Estados Unidos, porque na China a minha escola de budismo, ela é considerada Falun Gong, ela é proibida, ela é banida da China, considerada uma ameaça, né? E aí, quando eu fiz esse questionamento para esse curso, que era pago e tal, eles só falaram, não vamos abordar isso, ponto. Assim, foi mega hostil, assim, eu só perguntei, vocês vão abordar a questão do Falun Gong? Porque é importante para mim, dada a minha religião, dada ao templo que eu frequento aqui no Brasil. E eu queria saber assim um pouquinho mais, até que você comentou, né, que antigamente tinha templo para todo lado, e aí quando se tornou república, eles quiseram abolir esse passado. E a gente vê que eles ainda, hoje em dia existe, né, essa coisa do prestígio, a ópera chinesa, porque, né, antes eles aboliram qualquer coisa que tivesse qualquer menção ao período imperial, né, mas agora não, agora a ópera chinesa é linda, né, até... vários aspectos da cultura que remete ao período imperial hoje em dia são super valorizados, porque, né, a cultura chinesa e tudo mais, e a religião não. O meu templo, por exemplo, não, ainda é Falun Gong, ainda é uma coisa inimiga, ainda é uma coisa que, né, é perigosa e a gente não permite aqui. Inclusive, se eu for viajar para a China, se eu for fazer o meu mestrado lá, eu não posso nem falar que eu pertenço a esse templo, porque senão pode gerar um certo desconforto e tudo mais. E, enfim, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Gostei muito de poder, né, falar sobre isso aqui, porque do outro lugar que eu tentei só questionar, eu fui hostilmente
rejeitada. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, porque dentro da perspectiva acadêmica, eu não vejo nada sobre isso. Eu acho impressionante, assim. Eu sinto que as pesquisas em relação à China, elas muito dificilmente têm qualquer teor crítico, qualquer um, assim, sabe? É claro que eu não sou... eu sou super, né, estudo China, mas, assim, eu acho que é importante também a gente fazer esses questionamentos, fazer essas críticas, mas eu vejo muito pouco aqui no Brasil, assim, dentro dos círculos de estudo de China, esse tipo de questionamento, esse tipo de crítica. É sempre, nossa, é o país, olha o desenvolvimento, olha a produção de tecnologia, mas, assim, a parte crítica, muito difícil fazerem. E aí me pega, sabe, porque, pô, baniu a minha religião lá, sabe, me pega, assim, que se eu quiser ir para a sede do meu templo, eu tenho que ir para os Estados Unidos, não é para a China, sabe? Tem que ir para Taiwan, não é para a China. Então, queria saber um pouquinho mais sobre isso, saber a opinião de vocês enfim, é isso. A Obrigada, Nayara está Nayara. Acho que tocando aí num barril de pólvora, né? é isso. Gostei da questão. Simone, você estava falando alguma coisa? Não, pode responder ela. Depois a gente conversa. Pode falar. Não, eu achei interessante a questão, porque, na verdade, é um barril de pólvora, né? E é um barril de pólvora para todos os lados. Do lado existe o que ela falou do Brasil, um Brasil que não é crítico, um Brasil que se sente maravilhado com a modernização da China, né? Ao mesmo tempo, você já como é interessante, o Brasil, certos setores do Brasil se sentem maravilhados com a modernização da China, enquanto que o mundo ocidental se sente acuado, se sente ameaçado pela modernização da China, né? Que a modernização da China, ela passa por uma questão, né, que não existe para o Brasil, né? O Brasil, a modernização do Brasil, na verdade, ela é a modernização para o agronegócio, para que o Brasil continue sendo um exportador de produtos básicos, né? Não para que o Brasil seja uma potência militar, uma potência científica. Isso não interessa ao Brasil. O que interessa hoje em dia é que o Brasil seja uma potência onde a tecnologia sirva aos interesses do agronegócio. E é engraçado como uma parte da esquerda brasileira, e dá para entender, né, gente? Porque o pensamento marxista, o pensamento de esquerda, ele é fundamentalmente contra religião. Ele é fundamentalmente ateísta e fundamentalmente anticonservador nesse sentido, né? Mas a questão agora, hoje em dia, na China, ela é muito mais complexa do que a esquerda brasileira consegue entender. Em que sentido? Que eu estou falando isso, eu não estou falando nem que eu sou de esquerda, nem que eu sou de direita. Eu não estou me posicionando. Vejam bem, eu estou analisando a situação, tá? Vamos deixar de lado se eu sou de esquerda, ou se eu sou de direita, ou se eu sou de centro, ou se eu sou de cima, ou se eu sou de baixo. A esquerda brasileira, com esse legado marxista, ela não entende o que está acontecendo hoje em dia na China, que é o quê? A China, ela, na verdade, depois da Revolução Cultural,
onde o marxismo tomou uma proporção monstruosa e destruiu as universidades, destruiu, não o marxismo em si, coitado do marxismo, as pessoas nas suas interpretações. Eu não vou demonizar o marxismo também, gente. Isso é uma besteira. As pessoas, durante a Revolução Cultural, elas interpretaram o marxismo de uma maneira qual? Entenderam que era necessário abolir tudo, as universidades, o saber, e colocar todo mundo no campo, trabalhando no campo, né? Mas a China um dia se livrou disso, da Revolução Cultural. E a China, depois que ela se livrou da Revolução Cultural, que nós não podemos atribuir ao marxismo, tá? Na minha interpretação, é uma questão muito mais complexa. É uma questão de como o chinês lida com seu passado ritual e religioso, na sua tentativa de interpretar o marxismo, que é muito difícil. Porque vocês imaginem, o marxismo escrito em alemão tendo que ser interpretado na China, via traduções em russo, etc. Então, vocês podem imaginar a confusão que isso dá. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a China, hoje em dia, ela é muito mais conservadora e muito mais protetora das suas tradições do passado do que a esquerda brasileira consegue vislumbrar. Por quê? Porque a China entendeu que, se ela não proteger o budismo, o taoísmo, as suas religiões, ou, na minha opinião, as suas tradições rituais históricas, ela será muito facilmente subjugada pelo cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele oferece coisas e oferece promessas que nem o budismo, nem o taoísmo e nem o marxismo oficial são capazes de oferecer. E ele vai se expandindo pelas camadas populares da China de uma maneira estarrecedora, que preocupa as autoridades. Então, a relação das autoridades com o passado imperial, incluindo a religião, o budismo e o taoísmo, é muito mais complexa do que a esquerda brasileira supõe. E é muito mais para o lado do conservadorismo, o lado de apoiar essas religiões tradicionais, de modo que essas religiões tradicionais consigam serem aliadas do Estado chinês contra a expansão de ideias ocidentais, incluindo o cristianismo. Isso tudo eu estou falando não de uma maneira apaixonada, de uma maneira... Não me interessa a paixão, não me interessa tomar lados de ninguém, tá? Isso é uma descrição. E aí a Nayara falou da religião dela, né, do Falun Gong, que, de fato, Nayara, é um tema proibido. Eu não posso chegar numa universidade chinesa e discutir esse tema. Eu não tenho essa liberdade. E eu vou respeitar. Assim como nós temos no Brasil uma série de questões raciais, sexuais, culturais, que nós temos que entender. Quando você é um estrangeiro, eu estou falando isso para a Nayara por quê? Porque nós somos estrangeiros, nós seremos sempre na China uma minoria, e nós temos que saber como nos portar diante do Estado chinês. O Estado chinês tem os seus objetivos. Nós temos que respeitá-los. Nós não podemos bater de frente com um projeto que não é o nosso, que não tem nada a ver com a nossa história ou com as nossas questões, né? Quando você chega na China, fica muito claro que você não é parte da China. Você pode ser um sinólogo, você pode ter publicado seus trabalhos nos melhores
veículos acadêmicos. Você não é parte do povo chinês, acabou. Então, eles não querem saber a sua opinião sobre o que você acha de liberdade religiosa, o que você acha de direitos. Então, isso é uma questão realmente que é um barril de pólvora, né? E o que acontece também? Eles têm uma questão de eles têm uma questão de polidez e de uma certa porque é interessante isso. É uma questão até mesmo religiosa, se você pensar bem. O americano, o ocidental, ele tem a cultura missionária. Ele quer convencer o mundo a respeito da sua verdade. O chinês, ele não quer convencer ninguém. Porque o chinês, ele tem a verdade dele e ele não quer exportar a cultura dele. Ele quer exportar o quê? A medicina chinesa, vamos dizer assim, porque é um negócio muito lucrativo. Agora, a cultura chinesa, eles exportam uma pequena parte dela. Eles não vão exportar as ideias políticas da China, por exemplo. Eles não vão querer te convencer a serem chineses. O Ocidente, existe essa questão aí que é muito problemática. O Ocidente se entende como o detentor dos valores universais. E ele quer convencer o mundo de que tais valores o mundo inteiro tem que entender e tem que absorver e tem que aceitar. A China, ela não tem essa questão porque a China é uma cultura aristocrática, desigual, baseada em hierarquia desde a antiguidade. Então o chinês ele só pode aceitar, a cultura chinesa só pode aceitar essa ideia dos valores universais se ela se converter ao Ocidente e ao cristianismo. Mas ela não é nem o Ocidente nem o cristianismo. Ela tem os seus valores e ela é uma cultura aristocrática onde ninguém é igual a ninguém. Onde existe cima e baixo, direita e esquerda. Então, é uma briga entre valores fundamentais. De um lado, você tem uma cultura que se acha universal, que é a cultura ocidental, e do outro, você tem uma cultura aristocrática. O chinês ele pensa não só com abstrações filosóficas, mas com exemplos históricos. A maneira de pensar deles é muito concreta, eles têm vários exemplos. Eles têm uma história milenar, eles têm vários exemplos do que aconteceu no passado. Eles não vão pensar apenas em valores como a bondade e a maldade, o certo e o errado. Eles vão pensar também o que aconteceu no passado, o que aconteceu no meu passado, o que me tornou vencedor ou derrotado no passado. Então, existe aí um drama, um conflito muito difícil de resolver. Enquanto a China não era nada economicamente, era fácil ignorar a existência da China e a existência dessa cultura aristocrática, em nome da democracia, que é uma cultura anti-aristocrática. Mas agora que a China começa a ser uma potência militar, uma potência política, científica, e começa a mostrar para o mundo os seus valores, o mundo tem que começar a entender os valores da China também, para que, por meio de rituais, nós possamos conviver. Nós não vamos conviver por meio da imposição dos valores, assim ditos universais do Ocidente, sobre a China. Não vamos. Porque eles já existem há muito tempo sem esses valores. Eles não precisam desses valores. Eles já estavam aqui antes desses valores. Eles vão continuar existindo depois desses valores. Então, a China se erguendo como uma potência, ela cria uma crise existencial para todo mundo.
né? Essa é a provocação que eu queria colocar. Obrigada, professor. Eu penso que, que é uma provocação bem grande essa, e me recordou um trecho do livro Diálogos entre Galileu e Copérnico, que eu li há algum tempo, e que ele traz ali os objetivos da educação, os objetivos por trás da universidade, os objetivos por trás da episteme. Então, na verdade, a gente está sempre nessa linha, né? Dependendo de qual ângulo, de qual localização a gente fala, a gente vai estar sempre por trás desses objetivos. E a gente vai estar sempre reproduzindo o eco desses objetivos. Então, essa análise crítica que a Nayara fala, muitas vezes a gente fica à mercê desse todo maior, né? Dessa ciência maior, o que está por trás disso. E realmente nos faz pensar. E quem está dentro da pesquisa, quem está dentro das universidades, sabe que diariamente a gente se posiciona no sentido de ultrapassar essas barreiras, né? E não é fácil. E no Brasil não é fácil. A gente fala bastante desses rituais de democracia, né? Dessa questão de democracia e de espaço, mas o Brasil também tem barreiras que a gente ainda precisa transpor na questão de ciência. E eu acho que foi muito válida a questão, muito válido o seu posicionamento. E eu queria trazer outros posicionamentos também aqui, que o pessoal manda bastante coisa no chat, eu não estou conseguindo repassar. Então, eu queria só complementar, Sim, com a Nayara que o que eu estou falando não tem nada a ver com a religião dela, nem com a crença dela. Eu não tenho o menor objetivo de mudar a crença de ninguém. Eu estou tentando trazer um panorama teórico da relação da China com o mundo e a nossa relação enquanto estrangeiros com a China. A Nayara levantou a mão, talvez ela queira dizer alguma coisa. Não, eu só aplaudi como agradecimento pelo comentário, que foi muito interessante, muito elucidante. Porque, apesar de eu ser da religião, eu também sou acadêmica, então eu faço esses dois paralelos também. Então tá bom. Então, eu não quero que ninguém se sinta excluído, nem marginalizado, nem agredido nas suas crenças, né? eu quero que eu acho que agora a fala acho que é do Guilherme, que o Guilherme fala que Confúcio dizia que a sociedade deveria preservar os ritos. O quanto dessa conversa sobre ritos é influência direta do confucionismo, até mesmo na preservação de ritos taoístas. Essa é uma questão interessante, tá? Porque a preservação de ritos taoístas, ela não se dá por nenhuma intervenção do Estado chinês. O que eu quero dizer com isso? Os rituais taoístas, em primeiro lugar, taoísmo é ritual. As pessoas hoje em dia querem pensar taoísmo como filosofia, como religião, etc. Taoísmo é ritual. O texto do assim chamado Livro do Caminho da Virtude, ele surge numa sociedade para a qual a principal atividade é ritual. E ele é uma crítica às ideias dominantes de ritual. Tá? O taoísmo ele é uma coisa milagrosa, porque vejam bem, o Confúcio ele fala de ritual, ele está falando de um sistema ritual que precede a criação do Império Chinês. Uma vez que o Império Chinês foi criado pelo assim chamado primeiro imperador da dinastia Qin, Qin Shi Huang, traduzido em português é
primeiro imperador da dinastia Qin. O que quer dizer isso? Você tinha uma casa real da dinastia Zhou em guerra, vários estados em guerra. Esse primeiro imperador unificou tudo. Ele criou uma burocracia. A partir de então, o drama da civilização chinesa, desde 221 a.C. até 1912, quando o império foi extinguido, o drama foi como conciliar o sistema ritual que existia antes do império com o sistema tecnocrata instituído pelo império. De onde vem a eficácia do governo? Vem do sistema ritual ou vem do sistema burocrático? Esse é o drama de um drama de quase 2000 anos da civilização chinesa. Não tem nada a ver com o drama cristão, não tem nada a ver com o drama judaico, não tem nada a ver com o drama islâmico. O drama chinês é como organizar o mundo, através do ritual ou através da burocracia? Ou os dois? Ou como conciliar os dois, o ritual e a burocracia? Só de vocês ouvirem isso, você já pensa, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso? Antigamente, você não tinha nada a ver com isso. Você nasceu numa cultura de origem europeia, você foi criado numa cultura judaico-cristã, você não tinha nada a ver com essa história. Acontece que, com a emergência política, militar, econômica, científica da China, você será tragado para dentro do drama ritual chinês, quer você queira, quer não. Então, esse drama ritual continua até hoje. Agora, o taoísmo ele é diferente e ele é interessante, por quê? Porque o Império Chinês morreu. O que quer dizer o Império Chinês morreu? A burocracia chinesa, a burocracia imperial foi destruída, porém, mais importante, o sistema sacrificial chinês foi completamente destruído. Porém, o taoísmo sobreviveu ao fim da burocracia e ao fim do sistema imperial e sistema sacrificial do império. Então, existe algo especial acerca do taoísmo. O taoísmo, com o fim do império, o fato de o taoísmo ter sobrevivido mostra que o taoísmo não precisa do império, não precisava da burocracia imperial, nem do sistema sacrificial imperial para existir. Mas, ao mesmo tempo, o taoísmo é uma coisa distópica, porque ele é o representante da cultura imperial chinesa. Quando você chega no ritual taoísta, o que você está assistindo é a cultura imperial chinesa. Então, o chinês vive numa república, seja na China continental, seja em Taiwan, seja em Singapura, mas os rituais são imperiais. É uma coisa do passado existindo no presente. O taoísmo cria essa distopia, essa disrupção entre o passado, o presente e o futuro. Então, como é que a gente explica isso? Por que uma cultura imperial, como o taoísmo, as músicas do taoísmo, os gestos, as roupas, os rituais, os passos, as danças, tudo isso vem do período imperial. O império morreu, o taoísmo continua. E agora? O que quer dizer isso para a gente? O que quer dizer isso para a humanidade? Essa é uma outra provocação que eu gostaria de colocar. Guilherme, eu não sei se você quer contrapor o que o professor Boni abordou. Se você quiser abrir o microfone, fique à vontade. Bom, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, mais uma provocação, na verdade. Eu estou mais como tentando anotar tudo o que o Boni fala. Já preenchi que não sei quantas folhas. Qual
que seria a importância hoje, falando hoje sobre essas questões de mudança de cenário Ocidente, Oriente, de cenário de cultura democrática, com rituais, qual que seria a importância dessa construção, desse diálogo interreligioso nesse momento atual? Como que você enxerga isso? A importância é zero do diálogo, na minha opinião, a Sim, importância do diálogo interreligioso, você diz da China com o Ocidente, né? Na minha sim, opinião, é zero, porque não existe a questão religiosa. O que o taoísmo faz? Por que eu estou falando do taoísmo assim? O império morreu. Vamos pensar nisso, gente. Nós, no Brasil, tínhamos um império. A gente não tem noção de história. O Brasil foi o império. Não sei se vocês lembram. O Brasil também foi o império há pouco tempo atrás. A razão pela qual nós temos a Cinelândia, o Teatro Municipal no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, né, André, que você também é um frequentador, é o império. Nós fomos o império, né? Agora, nós fomos o império por um período muito curto. Agora, a China, ela foi o império por milênios. E, o que o taoísmo faz? O que o taoísmo, como é que ele funciona hoje em dia? Qual é o significado dele social? O império acabou, porém, o reino do meio continua existindo. Então, isso que o Ocidente ele não consegue entender essa narrativa do império, do reino do meio. A República quis destruir essa narrativa do passado, da continuidade, do reino do meio, do império. A República tentou destruir isso. Não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque eles são chineses, eles falam chinês. A sabedoria popular é toda imperial. O taoísmo é imperial. Os deuses locais são imperiais. Quando o sacerdote taoísta lá que eu conheci em Taiwan, ele incorpora o Deus incorpora nele como um rei, um soberano. A imagem do Deus no altar é a imagem de um soberano, um rei. É uma metáfora imperial. Então, você pode fazer uma modernidade que você quiser, você pode falar que a Jornada do Oeste é literatura, você pode falar que o livro de poesia é literatura, você pode falar que a China inventou a pólvora, que a China criou a ciência, mas a cultura é imperial e real. Então não adianta. Não adianta você querer, através de um discurso modernista, passar uma borracha no passado real e imperial. Então, essa é uma das questões do conflito do Ocidente com a China. Porque o Ocidente ele traz seus conceitos de democracia, de não sei o que, não sei o que lá, para tentar ler a China contemporânea como se ela fosse um Estado-nação moderno, tal qual os Estados Unidos. Do ponto de vista legal, você até pode dizer assim, a China é um Estado-nação moderno. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da história das ideias, não é. Você não vai reduzir o povo às ideias modernistas de Estado-nação, de democracia, etc. Não vai conseguir. Então, essas leituras modernistas da China, que se difundem muito no Brasil, muito interessadas na assim chamada modernização da China, na questão política, na questão econômica, etc., elas não entendem o passado imperial. Como muito dessa transformação da China
numa potência, ela está, na verdade, também muito conectada com esse passado imperial, com essa sabedoria aristocrática dos chineses que nós não possuímos. Para nós possuirmos, nós precisamos estudar a China através do chinês clássico. Então, essa é outra provocação que eu queria colocar. Obrigada. O professor Ferrari, acho que é Ferrari, se não me engano, que esteve compartilhando conosco o livro dele sobre as questões legais chinesas, e ele fala que uma das dificuldades da pesquisa em estudar, né, o sistema legal chinês perpassa exatamente pela questão do idioma, né, da linguagem. E agora você me fala que a gente tem que estudar o chinês clássico. Então, é mais complexo ainda, nós vamos ter que desconstruir para poder compreender. É uma questão bem... Nós vamos ter que Eu quero provocar ainda mais. Eu quero provocar ainda mais, Simone. A linguagem não é um problema. A linguagem não é problema nenhum. Você chega, senta e estuda. Tem que ser muito disciplinado para estudar o chinês moderno e o chinês clássico. A linguagem não é o problema. O problema é nós nos desconstruirmos. Nós, brasileiros, americanos, ocidentais, blá, 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 nós nos desconstruirmos para entendermos a China. Isso é o problema. Não é a língua chinesa que é o problema. A língua chinesa é a solução para o problema. Nós não entendemos o chinês, nós não entendemos o chinês clássico. Precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso trono, e estudar o chinês. Seja o chinês clássico ou seja o chinês moderno. Sem essas ferramentas, é impossível. É impossível ter até um diálogo, porque os tradutores também não podemos apenas contar com os tradutores, né? Os tradutores podem cometer erros. Então, eu não vejo o idioma como problema, pelo contrário, eu vejo como uma solução. Precisamos nos desconstruir para nos empoderarmos, né? Aprendermos com eles. Perfeito. Exatamente. Eu penso que quando você se joga de cabeça, né, na questão do idioma chinês, você se enriquece não apenas de uma linguagem nova, né, mas dessa possível construção de um novo eu. Eu tenho buscado isso, estou recém no início de estudar o mandarim, mas vejo o desafio que é quando você consegue assimilar esse conceito num caractere, né? Um conceito todo num caractere. Eu quero aproveitar e colocar aqui uma questão que eu acho que foi o Guilherme também que trouxe. Mas eu posso colocar um parêntese aí? Sim, por favor. É justamente por isso que eu abri o curso de chinês clássico. Ninguém, hoje em dia no Brasil, pode reclamar que não existe alguém com boa vontade para ensinar isso. Eu tenho muita boa vontade. Quem quiser aprender, pode vir. Vem aqui e aprenda. Agora, é dureza. A disciplina, porque a sinologia, gente, sinologia foi criada por europeu que vivia no frio. Eles não tinham nada para fazer. Eles sentavam em casa. E são pessoas que vivem no frio. Eles não têm praia, eles não têm Copacabana, eles não têm Ceará, não têm Jericoacoara, não tem nada. Eles têm frio. Eles vivem de miséria de frio. Então você senta lá, eles ficam lá sentadinhos, estudando chinês o dia inteiro. Coisa que para o brasileiro é muito difícil. Por quê? Porque você tem a beleza natural, você tem tudo, você tem uma vida para viver, né? Na Europa, na China, especialmente no norte da China, você não tem uma vida para viver, você tem uma vida para morrer.
que é uma vida dura. A sinologia, ela é uma disciplina acadêmica criada na dureza. Ela é criada nesse ambiente duro, onde tudo é guerra, tudo é pensamento calculista, tudo é frio, passar fome, tudo é necessidade, tudo é sobrevivência. Quando você tem um ambiente de abundância social, abundância de natureza, abundância de tudo, churrasco, né? Você tem aquela. Não, eu não estou falando que o Brasil é o paraíso, né? Agora, quando o europeu chega no Brasil, muito europeu que chega no Brasil não quer voltar para a Europa. Muita gente que chega no Brasil não quer voltar. Por quê? Porque eles se sentem num paraíso tropical, né? Agora, a sinologia, gente, foi criada num lugar de desespero, de sofrimento, de frio, de fome. Então, vocês podem imaginar a disciplina militar necessária para você ser um sinólogo bonitinho, né? Que você lê tudo, você entende todos os caracteres, você sabe escrever, né? É dureza. Agora, quem quiser passar por essa experiência, esse treinamento, basta me procurar. Eu estou aqui, eu estou aberto, disposto a treinar todo mundo que quiser aprender. Eu treino as pessoas igual um treinamento de campo militar mesmo. É só me procurar. Ó, já tem gente se manifestando aqui, ó. Estão estudando chinês, estão no Confúcio. A diretora Ana Tchau disse que concorda perfeitamente, que a língua é a solução. Então, a vocação rende frutos. Rende frutos. É muito bom isso. O José Bom, falou que é difícil. Na última aula, a gente passou 3 horas conversando sobre uma frase. deixa eu ver aqui. Fácil não é, eu concordo. José está lá no curso. Fácil não é. Eu estudo no mínimo 1 hora todo dia, e a impressão que eu tenho, quanto mais eu estudo, fácil realmente não é, mas é um desafio, né? É um desafio que a gente tem que enfrentar. Se a gente realmente quer conhecer China, quer interagir e desconstruir esse eu, a gente tem que ter acesso ao idioma. Eu penso que não tem de outra forma, né? Olha, Não gente, tem só outra vou forma dizer, de a gente fazer só isso. vou dar uma opinião sobre isso. Eu não acho, sinceramente, pela minha experiência, que para a gente aprender chinês é mais difícil para os chineses aprender português. Variação de tempo verbal, flexão de gênero numeral, né? Pegadinhas do português como calça-bota, bota-calça, o verbo tomar, que é universal, tomar água, tomar porrada, tomar remédio, né? Assim, cada língua tem um desafio específico. Eu fiquei apaixonado por chinês porque eu já gostava de desenhar quando eu era criança, então eu descobri que existia uma língua que eu podia aprender e desenhar junto. Eu achei isso tudo muito fantástico, né? Mas, agora, claro, né? Cada idioma tem sua especificidade, mas faço coro aqui, né? Porque eu acho que isso toca num problema crucial do que é a mentalidade cultural e educacional brasileira. Estudar a língua é solução, não é problema. É interessante como a gente se coloca numa posição, quando a gente entra em qualquer coisa de estudo, um curso, eu vejo isso pelos cursos que eu ofereço, né? As pessoas entendem essa caminhada como um problema. Não, a caminhada é um passo sempre à frente em direção onde você quer chegar, né? Então é estranho pensar isso, né? Que de repente, mas tem que aprender chinês? Pô, mas é uma barreira? Não, não é uma barreira. É uma porta que se abre mesmo, é tal, é caminho, né? Mas tem que ser mesmo, né? Afinal de contas, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui no grupo também, meu Deus, se tem uma coisa que é chata, é você tentar discutir qualquer coisa sobre China com alguém que não sabe chinês. E fica insistindo no conceito, mas porque eu ouvi isso, porque eu não sei o que e tal. Jesus, como isso é complicado. Como, né? Jesus, ou deuses, né? Quem preferir, né? A afirmação, sem invocação que a gente faz para se aliviar disso, mas... Né? Licença, eu queria falar uma coisa. Fica à vontade.
Eu acho que a dificuldade da língua chinesa não é a gramática, não é a escrita, eu acho que é muito mais a interpretação, justamente por ser uma língua com a gramática tão simples, eh, você precisa muito entender do contexto, do que está escrito, do que está sendo falado, as coisas históricas, porque os chineses, eles gostam muito, de expressões idiomáticas, né, históricas, assim, e tal. Eh, o que eu entendo é que quanto mais uma língua ela é complexa gramaticalmente, mais fácil fica você interpretar, você traduzir. Por exemplo, a língua polonesa, que ela tem uma gramática muito complexa, é mais simples você conseguir traduzir de uma forma mais exata, digamos. E no chinês, é justamente por isso que a gramática é tão mais simples, você precisa, de alguma forma, conhecer, estar inserido para poder interpretar melhor, pelo menos é o que eu penso. Queria fazer um comentário, Estela, que você está falando. O que a Estela está falando é a verdade, é muito verdadeiro. E isso mostra também o que eu estava falando agora há pouco. A cultura chinesa ela é aristocrática. Quando você aprende chinês, a Estela estava falando, você tem expressões idiomáticas, você tem contextos, né? Então, para você ler e entender um texto, especialmente o texto clássico, você tem que entender o contexto. Agora, que contexto é esse? Eu vou dar um exemplo. O meu primeiro professor de chinês no Brasil, ele era, quando eu abri a porta para receber o professor, eu sou cheio de anedota, desculpa, mas a minha vida é assim, um monte de anedota. Quando eu abri a porta, era um chinês de olho azul. Eu falei, não, isso é brincadeira, isso não pode ser verdade. Um chinês de olho azul. Quem é que já viu chinês de olho azul? Eu tenho a tia que viu o Minotouro, minha mãe levou na curandeira, sacerdote taoísta que é incorporado. Eu abro a porta e tem um chinês de olho azul. Eu falei, você é chinês? Ele falou, ele falando com um sotaque muito carregado, né? Português, horrível. Minha mãe era da União Soviética, meu pai era do Partido Comunista e eu sou misturado. Quer dizer, ele era uma mistura de russo com chinês. Não sei por que nasceu com olho azul. Acho que, de acordo com a biologia, não deveria. Talvez algum ancestral chinês dele já tenha tido esse tipo de mistura, não sei. Mas ele falava mandarim de Pequim. O mandarim dele era do norte, de Pequim. Aquele acento, aquele sotaque de Pequim forte. E um dia, eu peguei um texto taoísta para ele ler. Porque o meu interesse sempre foi taoísmo. Mas ele não tinha nada a ver com taoísmo, coitado. Entendia nada de taoísmo. Eu mostrei para ele uma frase que eu não estava conseguindo entender. Uma frase de 4 palavras. 4 palavras em chinês que não são difíceis, qualquer um sabe. E ele tentou interpretar e ele deu a interpretação dele. Mais tarde, depois, quando eu já tinha aprendido chinês clássico, quando eu já estava na China, quando eu já podia me comunicar com os sacerdotes taoístas, eu entendi que o significado da frase não tinha nada a ver com o que ele falou. Ou seja, o chinês clássico, dependendo do texto, ele é incompreensível até para um chinês. Se for um texto taoísta, me desculpe, um chinês não vai entender, nenhum chinês vai entender direito. Você pode ser o chinês do chinês, você não vai entender. Um texto budista, traduzido, não sei em qual dinastia, você também não vai entender. É muito específico, né? É uma cultura que tem repertórios, como a Estela estava falando, o contexto
é muito importante, porque ela é uma cultura cheia de repertórios, e são repertórios muito específicos. Então, nós, comparados com os chineses, nós somos muito bobos até, porque nós não temos esses repertórios. Eles têm esses repertórios linguísticos, existenciais, históricos. Nós somos muito menos ricos de repertório do que eles são. Então, estudar o chinês se torna ainda mais importante para que possa haver uma comunicação com os chineses. Né? Outra provocação que eu estou colocando, Simone, para você responder aí. Sim, e eu aproveito para ser otimista nesse sentido, porque nunca se teve tantas oportunidades de ter acesso ao idioma. Né? Nós temos institutos Confúcios espalhados praticamente pelo Brasil inteiro e o mundo inteiro. Né? Então, hoje, quem tem interesse em aprender o idioma chinês tem todas as oportunidades abertas. Né? Eu acho que o momento é muito promissor para a gente interagir com China e estudar o idioma. Né? Eu não perdi essa oportunidade. Quando surgiu a pandemia, eu disse o quê? Eu vou ficar trancada em casa, vamos atrás de aprendizados novos. E aí que eu comecei a entrar no mundo de China. Então, e a gente, quando começa, não quer parar mais, né? E fiquei tentada também a estudar o chinês clássico, mas eu acho que eu tenho que ser um pouquinho humilde nesse momento e ficar, por enquanto, no simplificado. Que nem Não precisa ser humilde, não. Fazer um parênteses. Em primeiro lugar, não precisa ser humilde. Em segundo lugar, chinês clássico e chinês simplificado são duas coisas diferentes. A palavra chinês simplificado, ela quer dizer a grafia popular da China. Tá? Existe o chinês simplificado e o chinês tradicional. São duas grafias diferentes. Quando eu falo de chinês clássico, eu não estou falando da grafia. Eu estou falando da estrutura linguística, da gramática. É o mesmo idioma, mas é outro idioma ao mesmo tempo. Mas ele dialoga é a língua com a literária escrita. do período imperial. Mas ele dialoga com a escrita a escrita tradicional, né? Não fuge disso, né? Pelo menos foi o que eu vi em algum dos textos. Eu acho que é um desafio, né? Eu penso que é um desafio. Não impossível de encarar, né? Como você disse, tem que ter dedicação. E eu acho que é uma dedicação que vale a pena. Né? Eu acho que todo mundo se entusiasmou ali, o pessoal falou que entrou no chat ali. Eu acho que é algo que realmente vale a pena o investimento de tempo, né? de estudo, para a gente realmente entender China. Né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais. Como é que, se eu conseguir repassar perguntas, eu acho que tem uma aqui, ó. Aqui, a Ana Tchau diz o seguinte: uma grande diferença entre China e o Brasil é que na China temos mais universidades que oferecem curso de graduação de 4 anos. E os alunos estudam português acho que é português, todos os dias durante 4 anos. E no Brasil, se não estou equivocada, nós temos somente uma universidade que oferece o idioma chinês. Então, realmente é uma diferença nesse sentido, né? A disseminação de centros que ofereçam o estudo do idioma também. Né? Deixa eu ver o que mais que eu peguei. Esse comentário da Ana Tchau é muito importante. A China quer ser uma potência militar, científica. Por isso, a China possui mais cursos de português
do que nós possuímos de chinês. Nós vemos isso como um luxo. A China vê como uma necessidade. Então, a partir daí, a gente já pode pensar, né? O que se passa, né? Até porque naquela questão política que você falava antes, ainda se estudar a China no Brasil, a gente ainda vê algumas restrições de determinadas regiões. Né? Então, a gente ainda também passa pelo preconceito acadêmico em alguns lugares. Também temos que encarar isso no Brasil. Né? Então, é diferente da necessidade de China e dos obstáculos que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que aqui tem uma pergunta sobre Lúcio, taoísmo e budismo. Alessandra. Não, não é a Alessandra. Deixa eu ver aqui. As religiões. Licença, só em relação a isso que a gente está conversando, uma dúvida. Que estava comentando que a gente estuda muito a China no aspecto do agronegócio, né? E a China, quando ela estuda o Brasil, em que aspecto ela observa, ela estuda a gente? Fiquei com essa curiosidade. Na minha experiência, a China, ela estuda mais o Brasil em termos linguísticos do que em termos históricos. Quando a China quer entender aspectos que deram certo do Brasil, por que o Brasil, por exemplo, estava à frente da China da década de 80 e 90? Quando a China quer entender isso, ela manda para o Brasil seus dignatários políticos para entenderem em loco, o que está se passando ali, para que eles possam copiar e até mesmo superar. Agora, se você pensar assim, existe no Brasil, existe na China estudos sobre a história do Brasil? Na minha experiência, não. Na minha experiência, existe na China estudos sobre a história da Europa e sobre a história dos países lusófonos. Portugal, os missionários. Existe uma pesquisa acadêmica sobre isso. Existe uma pesquisa acadêmica sobre a história do Brasil na China? Eu, particularmente, nunca vi. Agora, a professora Ana Tiao, do Instituto Confúcio, ela pode dizer isso melhor do que eu acredito. Porque ela é chinesa, ela está mais por dentro desse contexto. Eu nunca vi estudos chineses sobre a história do Brasil. Agora, os chineses estudam, sim, a língua o português. Eles querem entender o português, porque eles querem ter acesso ao Brasil, a Portugal e a países da África que falam português por meio de canais diplomáticos para fazer a política externa chinesa. Então, é muito importante que eles saibam português. Né? Agora, a história do Brasil, eu acho que já é secundária para esses objetivos diplomáticos. Não na minha opinião, mas na opinião do Estado chinês, talvez. Agora, a professora Ana Tiao pode me corrigir se eu estiver errado, eu não sei. Eu queria dar uma contribuição sobre esse assunto, sim, até porque realmente ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas, na verdade, desde o século XIX, os chineses já estudam o Brasil. Né? O professor Eric van den Busch já trabalhou com isso, eu já tive a oportunidade de publicar uma vez também, inclusive sobre um projeto de um dos grandes intelectuais chineses na virada do século XIX para o XX, Kam Wei, que ele queria criar uma nova China no Brasil. Ele queria criar uma civilização mundial hibridizada de chineses com brasileiros, já naquela época pensando no eixo sul-sul, saindo de uma influência eurocentrada. O estudo dele, claro, não foi levado adiante como projeto político, mas não só Kam Wei, como também Fun Long, tiveram no Brasil. Inclusive, no século XIX, você tem uma coleção de mais de 10 volumes produzidos sobre história, cultura, literatura do Brasil, né, de emissários chineses que vieram aqui, não só ao Brasil, como a toda a América Latina, mas e esse interesse pelo Brasil, é claro que ele é um interesse que varia de acordo com o tempo, em função das próprias tensões políticas que existiram na China ao longo do século XX. Mas, assim como em academias nos Estados Unidos e na Europa surgiu o campo dos estudos chineses, na China também houve desenvolvimento
assim dizer, num campo de estudos latino-americanos ou brasileiros, e o Brasil, durante os anos 70 e 80, foi invocado como um dos possíveis modelos de desenvolvimento como alternativa a um capitalismo de orientação norte-americana, mas uma alternativa de desenvolvimento que seria uma forma de capitalismo estatal ou socialismo de mercado, enfim, não sei. Como a gente puder preferir definir esses termos. Então, mais de 500 estudos foram produzidos na China sobre a análise do caso brasileiro e do caso Singapura, para que isso norteasse o desenvolvimento e o processo de transformação econômica que a gente vai observar no final da década de 80, principalmente a partir do governo Deng Xiaoping. Então, é muito interessante pensar que as experiências brasileiras foram observadas justamente para saber isso, que até você colocou bem, né? O que deu certo e o que não daria, né? Entendendo aí que o que deu errado aqui justamente é o que não foi feito lá, a questão do endividamento, a questão da precarização das relações de trabalho, entre várias outras coisas que marcaram a virada da história do Brasil nos anos 90, né? Então, esse tema, na verdade, sobre como a China tem percebido o Brasil, ele inclusive tem se desenvolvido mais recentemente por conta dos estudos teóricos decoloniais, que priorizam essas relações que a gente chama de relações sul-sul, ou seja, de como a gente vai criar novos discursos, novas epistemes, não necessariamente eurocentradas, ou que não sirvam apenas a agendas políticas. Agora, claro, que para compreender todo esse trabalho que está sendo feito, né, a gente tem que acessar esse mundo acadêmico, então, que é um mundo muito amplo, que é um mundo multifacetado, né? Conversávamos aqui sobre a professora Nachal, nossa presença ilustre aqui, uma pessoa muito querida também, que eu admiro demais pelo trabalho que ela tem feito aqui no Brasil, então eu quero deixar registrado isso aqui, né? A Nachal, por várias vezes, já me colocou em contato mesmo com profissionais na China que fazem esse trabalho de trazer estudos sobre o Brasil, estudos sobre a história do Brasil, sobre a cultura do Brasil, enfim, os mais diversos aspectos, né? Aconteceu que teve pandemia, teve tudo, então alguns desses projetos não puderam andar, simplesmente isso, por causa das vicissitudes da história recente, né? Mas, proporcionalmente, a China está muito mais atuante, estudando, está muito mais consciente do Brasil do que o contrário. Isso é fato. Isso é um fato, inclusive, assim, marcante, eu só não diria desalentador, porque é isso que move a gente para frente, é não ter as coisas que faz a gente ir atrás delas, né? Mas é impactante, é chocante perceber assim, a concepção muitas vezes recalcitrante dos brasileiros em achar que eles podem explicar o mundo a partir de uma interiorização, ou seja, eu vou me fechar na minha casa e a internet vai explicar as coisas para mim e está tudo resolvido, né? E não é assim. Então, em termos de quantidade, de profundidade, de aprofundamento mesmo, as universidades chinesas têm produzido muito mais e melhor do que nós temos feito no contrário, né? Apesar de que, recentemente, também os brasileiros estão correndo atrás. Muita gente está estudando China, mas aí entra uma opinião minha, né? Que é uma opinião que eu tenho defendido, e é claro que muitas vezes o pessoal não concorda comigo, mas, enfim, é muito claro, né, na minha cabeça, a distinção que existe entre uma perspectiva sinológica e uma perspectiva de estudos chineses, né? Estudos chineses, como a gente sabe, surgiram após a Segunda Guerra Mundial, muito influenciados pela ideia norte-americana de que era preciso criar grupos estratégicos de conhecimento de outras civilizações para resolver problemas de agenda política, econômica e, eventualmente, cultural. O que quer dizer que eles formavam especialistas muito rápidos, especialistas que dominavam a linguagem, quesito indispensável, mas que tinham pouco conhecimento histórico. E o resultado está aí, né? As opções que os governos americanos têm feito em relação a isso são desastrosas. Entram em guerra, perdem mesmo tendo a maior máquina militar do mundo, metem os pés pelas mãos, fazem opções erradas, apostam em lados complicados, porque sem, e aí é que eu entendo que é a questão da perspectiva sinológica, sem adentrar a perspectiva sinológica no que tange a compreender os fundamentos, as raízes, as origens da civilização, você não entende como ela pensa. E, consequentemente, não entendendo todo qualquer projeto estratégico, político, ou seja, ela foi dar com os burros nada, né? Então, temos muita gente